mando para vocês. Podemos continuar? Sim? Maravilha, então. Estou compartilhando aqui. Então, a gente falou aqui sobre... Ah, a Patrícia está conectando com o áudio agora. Pronto? Maravilha, vamos continuar. A gente falou aqui sobre atitudes harmonizadoras. Falamos sobre a presença, né? A capacidade da presença, de você não reagir tão rapidamente às sensações que vêm, mas se a gente observar elas, deixar as sensações circularem no nosso corpo. A gente falou mais profundamente sobre isso, a gente vai aprofundar isso. Eu estou fazendo uma revisão. Criar a capacidade de se desidentificar dos pensamentos do corpo de dor, ou que a gente chama aqui de criança ferida, que é assumir o comando de nossas reações, que é o que a gente entende como não ferir, né? Acolher as sensações que a vida traz, sem resistência. Resistência gera tensão, essa tensão associada com a identificação com o conteúdo mental, história de dor, né? Que isso aqui, né? O corpo de dor, perpetua o vitimismo, perpetua o sofrimento, a doença e a miséria. Que é o que gera as estagnações aí, que a gente conhece, né? A gente falou sobre isso ontem também. Falamos sobre outras sugestões de atitudes harmonizadoras, que é cuidar, né? Tanto de si quanto de algo, né? O cuidar é muito bom para a nossa imunidade, pois o ato de cuidar, o sentimento que a gente está ao cuidar de algo, produz uma bioquímica saudável no corpo, no organismo, e fortalece a imunidade, que é o que as tradições espirituais entendem como serviço, né? Que é o amor, a frequência do amor em movimento. E aí, falamos sobre admirar, apreciar e agradecer, né? Que são atitudes harmonizadoras, que a gente pode cultivar elas, treinar, né? Que é uma coisa simples. E falamos também, finalizamos, né, a aula passada, com a importância da prática corporal, né, do trabalho corporal. E a gente deu umas sugestões aqui de yoga, qigong, capoeira, artes marciais, dança, etc. Né? A atividade física, com essa compreensão que a gente está tendo aqui, traz uma outra percepção. Todos os dias eu facilito aulas de yoga às 8 da noite. Quem tiver interesse em participar, entre em contato depois. Online, totalmente online, nessa quarentena. Então vamos lá, agora a gente vai para o assunto de hoje. Então falamos aqui desse símbolo, né, que é o símbolo do princípio da vida, né? Expansão, yang, contração, yin. Yang para fora, yin para dentro. Então todas as plantas, a raiz dela busca a terra, o yin para dentro, e a parte de cima busca o sol, que é o yang. Então, todas as formas de vida seguem esse princípio, né, do yin e do yang. Positivo e negativo, contração e expansão, esse pulsar que está em cada célula, cada átomo da existência. Falamos aqui, essa é a frequência cardíaca tá aqui frustração e apreciação, mas eu resumiria tudo em medo e amor. Então essa é a frequência que fica a nossa frequência cardíaca no estado de medo, confusão, né? E o estado de amor, apreciação, enfim. E como que que é a nossa verdadeira imunidade, aí que está a nossa verdadeira força. Beleza. Então vamos para o assunto de hoje, então, para o tema de hoje. Então, a medicina chinesa determinou 5 fontes de captação de energia do ser humano. Então a gente tem aqui a macrocósmica, que é essas duas fontes aqui, eu coloquei separadinho, porque são fontes que a gente não consegue controlar, porque é uma coisa que está além do nosso direcionamento pessoal. Então, macrocósmica seria a fonte do cosmos, seria a fonte que deu origem a tudo que existe, que é uma coisa que está muito além do nosso entendimento, né? E a ancestral,
Eu coloquei aqui rins, porque na medicina chinesa, os rins estão totalmente associados com a energia ancestral, né? Eu lembro que eu tratava uma cliente com acupuntura que ela fazia hemodiálise, né? Ela precisava de um auxílio externo para o rim dela funcionar. Ela fazia hemodiálise semanalmente. E realmente tinha uma questão ancestral, ela tinha uma questão com o pai. Então, fazer esse tratamento em conjunto, o físico com o energético, né, com o espiritual, psicológico, a gente tem aí uma abordagem mais, que é o que a gente chama de holístico, né, uma abordagem mais completa, né, que a gente pode olhar todas as dimensões da questão, não só a dimensão física. Muitas vezes, muitas coisas que não têm cura, é porque muitas vezes a gente só olha para a dimensão é, física da coisa, mas, por exemplo, às vezes a gente faz um trabalho de constelação familiar. Constelação familiar é maravilhoso. A gente consegue descobrir muitas coisas que regem o nosso comportamento, que estão regendo a nossa vida, sem a gente perceber, mas a gente faz uma constelação, aquilo já destrava, muitas vezes. Claro que nem tudo é caso de constelação, né? Por isso que a gente tenta fazer uma abordagem mais abrangente possível. Então, a energia ancestral seria a energia dos nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós. A gente carrega registros de toda a nossa ancestralidade, né? Tá tudo no nosso DNA. Desde o nosso primeiro ancestral, tem registro dele em nós, até hoje. Então, nosso DNA, a gente tem registro de toda a existência, em cada célula nossa, né? Tanto que o núcleo da célula humana, o DNA, é um mistério ainda a ser desvendado. Tem muita coisa sobre o DNA que a gente ainda não descobriu, né? Que a gente está descobrindo, que a gente ainda não ativou. Então, a proposta é essa expansão de consciência, né? E aqui a gente vai falar de 3 pontes de captação de energia que a gente consegue direcionar, que a gente consegue direcionar conscientemente. Então, a respiratória, que é o que a gente vai falar mais profundamente no próximo slide, que está relacionado com o pulmão, a alimentar e a interpessoal, que a gente também se alimenta de relações. As relações também são alimento, né? O ser humano. Tanto a relação, mesmo que a gente não se relacione com outros seres humanos, uma pessoa que ela vive numa ilha, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem radical, ela vai de alguma forma se relacionar com os elementos da natureza. Então, viver vida é relação, né? Então a gente vai explorar isso quando a gente for falar da energia interpessoal. Então vamos lá. Respiração, que é a fonte de captação de energia respiratória. A respiração é o que caracteriza o que a gente entende como nascimento. Então, quando a pessoa... Deixa eu só ver aqui. Tá dando microfonia? Sim, eu posso fechar o microfone das pessoas. Maravilha. Seguimos. Então, a respiração é o que caracteriza o que a gente entende como nascimento. Então, o primeiro ato da vida, quando o bebê sai do útero, né, que caracteriza que ele está vivo nesse mundo, é a primeira respiração. A primeira respiração, a gente não tem memória consciente disso, mas é uma coisa muito importante na nossa vida, né? A primeira impressão que a gente tem do mundo, quando a gente nasce, é algo que vai ficar desde o útero, na verdade, mas a primeira impressão que a gente tem do mundo é algo que vai ficar marcado pro resto da nossa vida. Então, por isso que eu defendo muito a questão do parto humanizado, né? A questão dessa abordagem mais humanizada, né? Do parto ser num ambiente mais tranquilo, né? Num ambiente mais acolhedor, mais terapêutico, com uma luz fraca, né? De preferência na água, ou de uma forma natural,
né, o parto natural. Isso na minha visão, né? Tem um documentário muito bacana no Netflix que se chama O Renascimento do Parto, que eu recomendo demais a gente assistir, né, que fala muito sobre essa questão do como que o parto é aceito pela medicina, né? O parto como o ser humano é tratado como linha de produção, né? Como um produto, como algo a ser feito rápido. Então não se respeita o tempo natural da criança nascer, né? Eles sempre querem puxar para cesárea, né? Querem agendar o parto. Onde já se viu um parto agendado? Então isso vai totalmente contra a natureza e isso influencia totalmente no psicológico daquele ser humano durante toda a sua vida. Então muitos traumas sociais que a gente tem aí estão totalmente relacionados com a forma do parto. Então, é um momento muito delicado da vida, né? Esse momento da gravidez, de gerar uma vida. Porque os traumas dessa fase vão ficar marcados para o resto da vida da pessoa, né? Então, você percebe a diferença de pessoas que nasceram de um parto humanizado das pessoas que nasceram de um parto tradicional, né? Tem uma diferença muito grande, né? Então, a respiração é o que a gente entende como sopro. Eu vou chamar aqui de sopro. Eu coloquei essa frase aqui. Não controlamos diretamente os batimentos cardíacos e diversas funções do organismo. A gente não controla diretamente os batimentos do nosso coração, nem a circulação do sangue, nem a digestão. Mas a vida nos deu a capacidade de direcionar a respiração conscientemente. Aí é uma frase do Guy Arça, né? Que é um terapeuta brasileiro que já faleceu. Por quê? Né? Muito interessante. A gente tem o controle da nossa respiração, a gente consegue direcionar a nossa respiração, né? Por que a vida nos deu essa capacidade? A gente vai entender aqui. Então, a respiração é a nossa principal fonte de nutrição. A qualidade respiratória é fundamental para o equilíbrio do nosso organismo, da bioquímica do nosso organismo, consequentemente das nossas emoções e organização mental. Então, a simples prática de respirar conscientemente, lembrar disso constantemente, diariamente, fazer uma prática de respiração consciente, ou quando se perceber no momento de agitação, de confusão, a gente trazer a consciência para a respiração, respirar mais profundo, né? A gente consegue sentir benefícios muito sutis, mas com o tempo vão se tornando cada vez mais perceptíveis na nossa vida. Por isso que a gente tem os pranayamas do yoga, que são as práticas respiratórias. Por isso que a gente tem Anapana, que é a prática do Vipassana, né? Que é focar a atenção nessa região aqui, né? O ar entrando e saindo. E então, a respiração é a nossa principal fonte de nutrição, porque o nosso principal nutriente é o oxigênio, né? Que eu chamei aqui de prana, né? Que na linguagem indiana, né? No yoga, que o prana significa energia vital. Então, a absorção de oxigênio e outros nutrientes. Então, a gente consegue viver dizem que a gente consegue ficar até 30 dias, 30, 40 dias sem comer. Diz que a gente consegue ficar até uma semana sem beber água. Tirando aquelas pessoas que vivem de luz, mas aí é um outro processo, né? Tem uma preparação para isso, é uma transformação, né? Mas uma pessoa como eu, por exemplo, eu não consigo ficar um mês sem comer, né? Uma semana eu já ficaria meio doido. A não ser se estivesse fazendo um processo, né? Realmente focado nisso, né? Um processo terapêutico, né? Iniciático. Então, mas a gente não consegue ficar minutos sem a respiração. Então, a respiração é o ato mais fundamental da vida, no sentido de alimentação, de captação energética. Então, a gente capta tanto energia, o oxigênio ele vem tanto pela respiração, né? Pelos pulmões, né? Captado pelos pulmões, tanto pela pele. Então, a gente também capta prana pela pele, né? Certo. Então, a palavra respiração está associada com a palavra inspirare, que é derivada da palavra espíritus, que significa, isso em latim, né? Que significa sopro. Então, é o sopro de vida, né? A respiração está totalmente associada com a palavra espiritualidade, né?
A respiração que traz a gente para a presença, né? Se a gente coloca a consciência na respiração, né, e vem para a presença, a gente vê que todos os dilemas que a gente tem, a maior parte dos dilemas, não estão aqui no aqui e agora. É uma questão da nossa interpretação mental. E a respiração é fundamental para esse processo todo. Certo? Continuando aqui, então. Então, a respiração é o veículo da vida, que é esse movimento de pulsação, né? A inspiração é a fase yin, que é para dentro. Né? Yin seria, na linguagem do yin yang, né? Seria o positivo e negativo, né? Então, o yin seria trazer a vida para dentro, absorver. Então, a inspiração está associada com a nossa capacidade de absorção. Né? Então, quando eu inspiro profundo, eu estou trazendo mais vida para dentro de mim. Eu estou preenchendo completamente a capacidade dos meus pulmões. Né? Na exalação, na expiração, né, que eu coloquei aqui, é a fase yang, que é quando a gente emana um pouco de nós para a vida, que está associado com o processo de eliminação, que está associado com o processo de doação. Então, a qualidade da nossa respiração está totalmente bioenergeticamente associado com a nossa atitude na vida. Então, a gente vai entender isso mais daqui a pouco. Quando focamos na respiração, nossa energia e nosso organismo se estabilizam. Então, uma prática muito simples é colocar atenção na respiração por uns 2 a 5 minutinhos e ver como você fica depois. A grande questão é que a gente logo, quando qualquer mal-estar, muitas vezes as pessoas se desesperam, ao invés de deixar aquilo assentar, de deixar o corpo respirar mais profundo e entregar para a inteligência do corpo, que é essa alma corpórea, essa inteligência instintiva. A gente quer uma solução rápida, né? Porque a gente se assusta com as sensações. Então, quando a gente acolhe as sensações, não que a gente não precise de remédio nunca, mas falando de maneira geral, na população, nas pessoas que eu conheço, que eu trabalho, a gente precisaria muito menos de recursos externos, né, para se harmonizar, se a gente tivesse essa educação, esses conhecimentos desde cedo, né? Legal. Então, respiração profunda, bioenergeticamente, nessa leitura aqui, está associada com vida profunda, com significado. Então, quando eu estou inspirando, eu estou trazendo vida. Minha vida é mais profunda, tem mais significado, né? Então, falei aqui só para a gente associar, né? A gente tinha falado já a respiração com o pulmão, que está associada com essa alma corpórea, que é Po, e a respiração também está associada com o Eiki, que é associado com a imunidade, que é associado com a pele, que é associado exatamente com essa estação que a gente está agora, que é o outono. Segundo a medicina chinesa, o outono é a estação do pulmão e do seu par, que é intestino grosso, né? Tanto o órgão pulmão, intestino grosso, quanto o canal energético, pulmão e intestino grosso, que é o meridiano, que é onde tem os pontos de acupuntura, né? Os pontos que são centros energéticos, terminações nervosas com baixa resistência elétrica, que no campo sutil são pontos, chakras. Né? Os chakras, a gente não tem só os chakras principais, né, da linha da coluna, que é os que a gente mais conhece na literatura. Cada pontinho, então a gente tem milhares de chakras no nosso corpo. Cada ponto de acupuntura, posso dizer que é um chakra. O significado da palavra chakra é roda, simplesmente. Então, posso dizer que os pontos de acupuntura são centros energéticos. E aí, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Falando sobre essa questão do pulmão, né? Está totalmente associado com o chakra cardíaco, né? Que está aqui na região torácica, né? Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Então, pulmão e coração estão altamente associados com esse centro energético, que está associado com o amor, com a compaixão, com a conexão do céu e a terra. Então, você pode ver, a gente tem 7 chakras, 3 superiores, né? Coronário, terceiro olho, laríngeo,
né? E aqui o cardíaco, que é no peito. E 3 principais inferiores. Tem culturas que trabalham com 5, tem culturas que trabalham com 3, mas a maioria da literatura você vai ver que trabalham com 7. Então tem 3 acima e 3 abaixo, e o coração é o que faz a ponte, a ligação entre o céu e a terra. Está associado com a energia do amor, da compaixão, né? Que é o coração, que é o que a gente estava falando sobre isso ontem. Então, na medicina chinesa, o coração está associado com a alegria, né? O órgão coração está associado com o que a gente entende como Shen. Shen é uma tradução, a gente pode traduzir como consciência, espírito, né? Mente, o que quer que seja, né? As 3 palavras estão associadas com essa palavra Shen. Tá? O coração está associado com o sentimento alegria, né? O pulmão está associado com a tristeza, né? Não é ruim a tristeza, né? É o que a gente estava falando ontem. As emoções, não existe emoção errada, né? Então, muitas vezes a gente se culpa por estar triste, por estar bravo, em muitos casos, mas as emoções, elas fazem parte da vida, né? Assim como a chuva e o sol, né, fazem parte, compõem a existência, a alegria e a tristeza também compõem. Então, o pulmão, o coração, se a gente for dividir o corpo e relacionar com o macrocosmo, então a base da coluna, as pernas, estão associadas são à terra, né? E a parte superior na medicina chinesa, né, do peito para cima, é o nosso céu. Então, o coração seria o sol, a representação do sol. O pulmão seria a representação das nuvens, né, que é o coração é alegria, nuvens, pulmão tristeza. Quando a gente tem a chuva, o que é a chuva? É a descarga, que pode vir muitas vezes através de choro. Então, quando a gente tem muita mágoa, muita energia densificada, materializada nessa região do cardíaco, né, que é onde bastante coisa se acumula, né, as mágoas, formas de pensamento que a gente densifica por resistência interior, por não liberar, por não chorar, por não perdoar, por aquilo que a gente retém, que traz a sensação de peso. Eu gosto muito de trazer essa percepção sensorial e não tanto intelectual. Essa sensação de peso que a gente sente no peito, muitas vezes, está associada com coisas que a gente precisa pôr para fora, que a gente precisa abrir espaço para ela sair, né? Então, o choro é muito importante na hora que é necessário. Então, o choro seria a chuva. Então, essa descarga, ela vem para brilhar o nosso sol novamente, que é liberar mágoas ou formas cristalizadas. Então, por isso que a gente tem essa dica de a gente se abrir para as sensações da vida. Então, às vezes a gente chora, não tem um motivo específico, muitas vezes. Às vezes vem alguma situação que desencadeia, às vezes não tem um motivo. E tá ok, né? A gente não precisa ter consciência, é importante que tenha algo saindo. Normalmente o choro traz mais leveza, né? Para liberar essas formas cristalizadas, né? Que podem até, se a gente não libera isso, enquanto ainda está sutil, enquanto ainda não atingiu o corpo físico, a gente pode prevenir complicações maiores lá na frente, né? Que são as doenças físicas. Então, a causa de todas as doenças físicas é energética, é emocional, né? Tem muito a ver com a gente acolher a nossa vulnerabilidade, né? Acolher a nossa fragilidade. A gente não precisa ser sempre forte, a gente não precisa ser sempre uma fortaleza. Para a gente estar fortalecido, é importante que a gente respeite nossos períodos de baixa energia, né? Os nossos períodos de fragilidade, né? Todos temos, né? Para que a gente possa se abrir para esse fluxo, né? Hora a gente está lá em cima, hora a gente está aqui embaixo, né? Mas existe um caminho do meio, né? Para a gente não ficar oscilando tanto em extremidades, né? Encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? Que é natural. Muito bom. Continuando aqui. Então, esse aqui é o diafragma, que é o músculo da respiração, né? Que é o músculo que movimenta a respiração, né? Muito importante. O diafragma. Então, a respiração consciente ajuda a gente a expandir a capacidade do diafragma, né? Que é relacionado com tudo isso que a gente está falando.
E a gente tem a fonte alimentar, né? Então falamos da fonte respiratória, né? A gente está falando dessas fontes aqui, né? Falamos da macrocósmica um pouco, ancestral, aprofundamos a respiratória, agora vamos falar da alimentar, certo? Então, essa alimentar, eu considero a alimentação de uma forma muito mais abrangente do que só a comida. Mas essa palavra aqui, nesse caso, está associada com a alimentação tradicional mesmo, comer, beber água, né? O alimento, arroz, feijão, frutas, enfim. Então, água. Boa parte do organismo físico nosso é composto por água. Então, a água é um alimento muito importante, que é muito importante a gente lembrar, né? E eu gostaria muito de aprofundar mais sobre o tema da água em outro momento, em outro dia, mas tem um cronograma aqui para seguir, senão a gente acaba me perdendo em muitos assuntos. Então, a gente tem os alimentos. Então, alimentos orgânicos, menos processados e crus, têm mais energia vital, que é, na nossa linguagem são mais nutrientes. Então, quem quiser conhecer a alimentação viva, por exemplo, recomendo muito o trabalho da Ana Branco, que minha companheira que apresentou, que é uma total mudança de paradigma na alimentação, como a gente está acostumado, que eu considero que é um caminho incrível. A gente tem aqui a alimentação que eu recomendo, a básica é frutas, legumes, né, raízes, frutas, raízes, grãos, né, sementes e folhas. Né? A gente tem isso como base, aí o resto acrescenta o que você quiser, mas para mim a base que tem que ter, né, basicamente, na minha visão, é isso, né? Folhas, frutas, grãos e raízes na nossa semana, né, no nosso dia a dia. Então, a absorção de energia, isso aqui é muito importante. A absorção de energia deve ser proporcional ao gasto. Entende? Então, isso está muito associado com o processo de engordar ou não. Porque tem muitas pessoas que engordam facilmente e outras que são difíceis de engordar, que por mais que comam bastante, não engordam. Porque não está proporcional essa dinâmica aqui de absorção e eliminação, né? E aí, o que a proposta holística traz é associar com as nossas emoções, com o nosso padrão energético, né? A medicina ocidental traz só um fator físico. Eles entendem, beleza, o organismo está eliminando menos do que está absorvendo. Mas por que ele está eliminando menos do que absorvendo? Por que a gente não está conseguindo eliminar? Por que a gente está retendo coisas na gente? Né? Por que a gente não está deixando passar? Então, isso é totalmente associado com aquilo que a gente fala sobre o medo e o amor, né? Sobre a frequência. Tá? Então, a absorção deve sempre ser proporcional ao gasto. Se absorvemos menos energia do que gastamos, ocorrem sintomas e desequilíbrios. Do contrário, também é verdadeiro. Se a gente absorve mais do que gasta, também ocorre o desequilíbrio. Muitas vezes, o caminho não é consumir coisas novas. Muitas vezes é consumir menos. Então, muitas vezes, por exemplo, falando em termos gerais, né? Cada caso é muito particular. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas, o caminho é mais reduzir a alimentação do que agregar coisas novas, né? Consumir coisas novas. Que nutriente que eu posso... Porque a absorção dos nutrientes, ela acontece boa parte no intestino. Né? Então, se o intestino está embotado, dificulta a absorção dos nutrientes. Por isso que existe aquela coisa que a gente come e tem a sensação que não se sente saciado. E não se sente saciado. Porque muitas vezes é um problema de absorção dos nutrientes do intestino. Por isso que é muito importante, às vezes, o jejum, né? A gente fazer um jejum consciente, direcionado, um processo de jejum ou de reeducação alimentar, vai auxiliar a limpar o intestino, para a gente poder absorver melhor os nutrientes. Né? O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, o intestino tem uma importância muito grande na nossa vida.
né? As nossas emoções, tudo isso, né? E está associado também com a eliminação. Então, é muito interessante isso. O ocidental, ele foca muito em se eu estou com algum problema, o que eu posso ingerir para resolver o problema? Né? Que remédio que eu posso tomar? Que chá eu posso tomar? O pensamento oriental está muito associado com o que eu posso eliminar, né? O que eu posso colocar para fora. Então, eles dão, não que é o equilíbrio que importa, mas eles dão bastante importância para a eliminação, né? Então, às vezes consumir menos. Então, a compulsão está totalmente associada com a carência afetiva, né? Isso eu acredito que é bem claro para muita gente, para todos nós. E o estômago está associado com o plexo solar, né? Que é o que isso aqui é só uma curiosidade, que é o nosso fogo digestivo. Então, o fogo, que a medicina indiana chama de Agni, é o fogo digestivo. Se a gente não, que é o plexo solar, que é o terceiro chakra, que está na região do estômago, localizado, que é o chakra da vontade, da ação, né? E está associado com o elemento fogo. Então, esse fogo do plexo solar, ele é o que fundamental para a nossa digestão. Certo? Então, muitas vezes a questão da gordura, muitas vezes está muito relacionada com essa questão da falta desse fogo, do desequilíbrio nesse fogo digestivo, muitas vezes. Tá? Então, falamos um pouco da energia alimentar. Então, a gente fica aqui falando da fonte interpessoal, né? Que é a nossa relação com outros seres, que eu falei, que a gente se alimenta também de relações. A relação conosco também, que é fundamental, que é a primeira, né? A vida manifesta é feita de relação. Sujeito, objeto, eu e o outro, dualidade. Eu e eu mesmo também é uma dualidade. Eu estou me relacionando comigo mesmo. Existe o sujeito eu e o objeto eu. Então esse é o paradoxo da dualidade, né? Para manifestar a harmonia, é necessário boa qualidade nas relações. Eu com as partes do meu corpo. Então, que relação que eu tenho com o meu corpo? Eu amo o meu corpo, eu considero o meu corpo, eu tô do meu próprio lado, eu só me julgo, me critico, me culpo, né? Então, isso é uma reflexão. Então, como a gente se trata vai determinar a nossa saúde física, né? Se a gente está se largando, se maltratando, a tendência é realmente a gente vai acabar se machucando, vai acabar apresentando dores, doenças causadas por nós. Então, essa questão do amor próprio está totalmente associado, né? A primeira coisa, que é o coração. Eu em harmonia com minhas imperfeições, né? Como que eu trato minhas imperfeições? Não significa ficar numa zona de conforto que a gente não pode melhorar, mas significa eu acolher minhas imperfeições e não ser um ditador de mim mesmo, né? Não significa que a gente não tem que ser firme com certas atitudes, né? Mas existe aí um equilíbrio, né? Também a gente não pode ser tão rígido, né? Firme e flexível, como o bambu, né? Que é o símbolo, um dos símbolos dessa visão aqui, o bambu. O bambu é uma planta muito importante, é muito simbólica, eu sintonizo bastante com essa planta. E com o próximo, né? Então, normalmente, como a gente se trata, é muito parecido como a gente trata o outro, né? Muitas vezes a gente se trata mal e trata o outro bem, mas aí muitas vezes a gente está vestindo alguma máscara para agradar, né? Muitas vezes a gente está relacionado com algum medo que a gente tem. Se a gente se trata mal e trata o outro bem, né? Então, amor, frequência do amor. Então, amor é uma relação saudável. Pessoal, falta 2 minutinhos aqui. Eu vou abrir de novo a reunião, peço perdão de novo para vocês, mas eu já vou providenciar essa assinatura do Zoom para não precisar ter esse problema. Pedir só um pouco de paciência. Fechando aqui, eu vou deixar uns 5 minutinhos para gravar e a gente entra de novo só para finalizar. Já estamos finalizando. A proposta será acabar meio-dia e meia, que é agora, mas como a gente atrasou um pouco,
vai aí mais uns 15 minutinhos, né? Desculpem, espero que tenham paciência. Então, temos 1 minuto e meio, vamos continuar. Então, essa frequência do amor produz relação saudável, né? O que é uma relação saudável nessa visão aqui? Acolhimento, confiança, discernimento, limite saudável, né? Parceria, trabalho em conjunto, né? Naturalidade, leveza. Então, aquela relação que é pesada, que é insuportável, né? Alguma coisa que a gente tem que olhar, né? Leveza. Unidade, né? União. Coloquei aqui as duas coisas separadas, porque unidade está mais relacionada com a percepção de que somos uma coisa só. E união é mais voltada para a visão dual, né? De eu e o outro. Então, uma relação saudável, ela tem uma relação de amor, não precisa ser necessariamente romântico, afetivo, sexual, mas qualquer tipo de relação, né? Amizade, família, qualquer coisa. Então, e as relações fruto do medo, a relação no estado de consciência do medo, geram carência, controle, interesses egóicos, falsidade, peso, né? Conflitos constantes, medo de perder, confusão, mentira, separação, violência, abuso, tudo isso que a gente conhece, né? Então,